Então, continuando o raciocínio aqui para não perder, né? Os franceses, os holandeses e os ingleses querem monitorar as terras que foram descobertas pela Espanha, tá? Aí começa os franceses a entrarem no Brasil, né, para catequizar os índios, e depois eles entram pelas áreas que a Espanha conquistou dentro da América. Inclusive, eles montam ali, né, eles conseguem entrar no centro das Antilhas, os franceses, montam a colônia religiosa e montam ali uma guarita militar ali, os franceses, para se protegerem dos espanhóis, tá? Então, qual era o foco principal? Era a Espanha, tá? Então, aqui, ó, a contribuição dos flamengos, tá? Porque lembra no capítulo 1? No capítulo 1, se não me engano, o Celso Furtado deixa bem claro que os portugueses vão subornar os franceses para proteger o Brasil, tá? Mas eles não vai durar muito tempo essa proteção, né? Mas eles vão fazer de tudo para proteger o Brasil, até para exportar os produtos agrícolas do Brasil. Eles vão fazer de tudo, os portugueses, para proteger as terras brasileiras, porque eles estavam com medo de perder as terras para a Holanda, França e Inglaterra. Então, o Flamengo tem a Bélgica, a França e a Holanda, os Países Baixos, tá? E aí, os dois principais dos Flamengos fazem parte dos principais países da Europa, que são os principais comerciantes da Europa, né? Dos três principais comerciantes da Europa, dois são flamengos que fazem parte dos Flandres, tá? Que fazem parte da região da Flandres, que é a França e a Holanda, os Países Baixos. Tá? Então, a contribuição dos flamengos, particularmente a dos holandeses, né, ajudou na expansão do mercado do açúcar na segunda metade do século XVI. Tá? E aí lá no capítulo 1 está escrito: deveria parecer no século XVI uma empresa completamente inviável. Mas não foi possível. Né? Os portugueses não conseguiram evitar os holandeses dentro da produção de açúcar no Brasil. Tá? Porque os holandeses vão bancar financeiramente essa produção de açúcar aqui no Brasil. Tá? Não vai ter êxito, tá? No início, eles têm dificuldade na produção de açúcar na ilha do arquipélago da Madeira, os portugueses, né? Por causa de questões técnicas de equipamentos. Aí, como é muito pequena a produção, eles vão começar a produzir no Brasil. E quem vai financiar essa produção são os holandeses. Aí vão ter sucesso nessa produção. Então, é inevitável o financiamento dos holandeses no Brasil. Por medo dos portugueses perder as terras, eles vão deixar os holandeses financiar. Porque o foco principal deles é a Espanha, junto com a França e a Inglaterra. Mas aí os holandeses vão bancar financeiramente esse mercado açucareiro no Brasil, junto com Portugal. Parágrafo 5. E não somente com a sua experiência comercial contribuíram os holandeses. Parte substancial dos capitais requeridos pela empresa açucareira viera dos Países Baixos. Países Baixos. País no noroeste da Europa, com territórios no Caribe, literalmente conhecidos informalmente como Holanda. São uma nação constituinte do Reino dos Países Baixos, localizada na Europa Ocidental. O país é uma monarquia constitucional, parlamentar, democrática, banhada pelo Mar do Norte, a norte e a oeste, que faz fronteira com a Bélgica, a sul, e com a Alemanha, a leste. A capital é Amsterdã, e a sede do governo é na cidade de Haia. Não sei se pronuncia Haia ou Haia, mas escreve com H, tá? Haia. A cidade de Haia, ou Haia. Acho que é Haia, em português, né? Então, e não somente com a sua experiência comercial contribuíram os holandeses. Para substancial dos capitais requeridos pela empresa açucareira, vieram dos Países Baixos, tá? Então, veio da Holanda, né? Veio
né, na cidade de Haia, né, veio lá para aqueles lados lá do Caribe, né, os capitais, hum, perdão, veio os capitais requeridos pela empresa açucareira, tá? Vieram os Países Baixos. É que nos Países Baixos entra o Caribe, tá? Informalmente é chamado Holanda, tá? Mas é uma nação constituinte do Reino dos Países Baixos, localizado na Europa Ocidental. O país é uma monarquia constitucional parlamentar e democrática banhada pelo Mar do Norte, a norte e a oeste, que faz fronteira com a Bélgica, a sul e com a Alemanha a leste. Tá? A capital é Amsterdã e sede do governo é na cidade de Haia. Existem indícios abundantes de que os capitalistas holandeses não se limitaram a financiar a refinação e comercialização do produto. Tá? Ou vai ter um limite de dinheiro, né, de financiamento para refinar o açúcar e a comercialização do açúcar, tá, dentro do Brasil. Tudo indica que capitais flamengos, tá? Lembrando que os capitais flamengos é uma mistura de flamengos, Bélgica, França e Holanda, tá? Principalmente os holandeses. Tudo indica que capitais flamengos participaram do financiamento das instalações produtivas no Brasil, bem como no da importação da mão de obra escrava. Então, eles vão financiar as instalações produtivas no Brasil e a compra de mão de obra escrava e a compra de escravos. Né? É um empréstimo, é um financiamento que a Holanda vai fazer para Portugal. Né? Os flamengos, né? Capitais flamengos, que entra Bélgica, França e Holanda, tá? Mais os holandeses. O menos que se pode admitir é que, uma vez demonstrada a viabilidade da empresa e comprovada a sua alta rentabilidade, a tarefa de financiar-lhe a expansão não haja apresentado maiores dificuldades. Por que não? Porque a Holanda e a França junto com a Inglaterra, são os principais comerciantes da Europa, são os mais ricos da Europa. Poderosos grupos financeiros holandeses, interessados como estavam na expansão das vendas do produto brasileiro, o açúcar, né, seguramente terão facilitado os recursos requeridos para a expansão da capacidade produtiva. Aí tem o número 8 lá do rodapé. Eu vou ler aqui. Sim, se tem em conta que os holandeses controlavam o transporte, inclusive parte do transporte entre Brasil e Portugal, a refinação e a comercialização do produto, depreende-se que o negócio do açúcar era, na realidade, mais deles que dos portugueses, mais da Holanda. Tá? Somente os lucros da refinação alcançavam aproximadamente a terça parte do valor do açúcar em bruto. Tá? Ver sobre esse ponto no El Dia. Tá? Por quê? Portugal entrega nas mãos dos holandeses, né, dos franceses, o Brasil primeiro de perder as terras. Tá? Porque lá no capítulo 1 está bem claro que os portugueses vão subornar os franceses. E dentro lá do comércio português está os flamengos, os Flandres, e está a Holanda, a França e a Bélgica. Então eu li hoje, tá finalizando a leitura, o parágrafo 4, tá? Parágrafo 4, que é isso aqui, que eu me empolguei. Eu cheguei a ler o parágrafo 6, que eu vou ler amanhã, tá? E o parágrafo 5, tá? Porque eu me empolguei na leitura. Então, fica para amanhã a leitura. Se não houver nenhum imprevisto, o parágrafo 6, tá? Que é daqui e vai até aqui. Tá? Tudo isso aqui é o parágrafo 6. E o parágrafo 7. Daí amanhã vai entrar também os escravos, a mão de obra barata, né? Que eles vão ter lucro por causa dos escravos. Eles não vão pagar salário para os escravos. Boa parte do lucro vem da mão de obra escrava, porque não tem como pagar salário. Eles não vão pagar salário. Então, eles vão enriquecer com essa mão de obra escrava. Tá? Que é o parágrafo 6, que amanhã eu vou ler. Tá?
Então chega por hoje, tá? Se não houver nenhum imprevisto, eu volto amanhã e finalizo a leitura do capítulo 2. Tchauzinho!